Oi, gente! Meus amores! Boa noite com Jesus, esperando vocês entrarem para essa live incrível. Primeiro foi o Francis. Parabéns, Francis, estava ligadinho. Oi, oi, Leandro, oi. Iraneide, beijo, beijo. Oi, Edgar! Gente, vambora! Faz o seguinte, clica naquele aviãozinho, aproveita e chama, porque essa live de hoje é um espetáculo. Vamos aprender muito. A doutora Elizabeth Pimentel, ela é uma psicóloga incrível, maravilhosa, palestrante, escritora, incrível. Olha, ela foi uma das amizades preciosas que Deus me deu no ministério. Oi, Sabre Araújo. Oi, Júlio. Bora, pessoal. Chama todo mundo aí, porque eu quero aproveitar cada minuto com ela. E logo, daqui a pouquinho, já vou chamar logo para ela começar e a gente vai aprender muito. Você é esse tipo de pessoa que vive no passado, remoendo as mágoas, falando do que doeu, dos seus antepassados e falando e não esquece e é revoltado. Como é que é? Que tipo de pessoa você é? Oi, Lopes, um beijo para você. Bora, gente. Clica nesse aviãozinho e chama a galera para participar. Sabe, me ajuda a chamar aqui a nossa querida doutora Elizabeth Pimentel. Como é que eu faço para chamar aqui? Vamos lá. Oi, oi, oi. O mais? É. Na câmera. Na câmera. Aham. Peraí, gente. Peraí. Foi. Aí digita, né? Uhum. É só clicar em convidado. Bem, Beth. Ó, Roberto. Já mandei. Oi, Roberto. Oi, meu amor, minha querida. Olá, minha linda. Peraí, deixa eu achar um negócio aqui. Boa noite, minha querida. Agora que a tela dividiu, vou me afastar um pouco para a gente poder ficar sem cortar a cabeça, né? Peraí. Pessoal, tá ouvindo bem a gente? Como é que tá aí? Boa noite para todos. Boa Beth, noite, gente. Elizabeth. Boa noite. Você sabe fazer aquele processo onde ponha um do lado do outro? Eu não sei. Eu não sei, você sabe botar um do lado do outro? Processo Porque aqui? aí, porque aí você vai ter que tirar os comentários. O que vocês acham? Não vamos ver os comentários? E se o pessoal quiser perguntar alguma coisa? Não vai dar tempo de perguntar, né? Dá, né? Sim, estamos ouvindo bem. Ó. Tá todo mundo ouvindo bem. Boa noite. Mas tá ruim para você assim? Eu estou me Podia vendo botar. atrás dos comentários, mas se Ô, está todo mundo vendo judiação. direitinho Vocês aí, tá estão vendo a beleza. Beth bem? Estou tentando descobrir como é que faz isso aqui. Eu não sei fazer. Não sei se no Instagram dá para fazer. Sabe, tá tentando aqui. Oi, oi, oi. Gente, ó, clica no aviãozinho, chama a família inteira. Essa live é imperdível. Beth, primeiramente eu já quero agradecer pela sua presença aqui. Eu sei que o seu tempo é precioso, você é extremamente ocupada, muitas pessoas para atender, palestra, viaja direto, e você arrumou esse tempinho tão carinhosamente, seu tempo precioso para estar com a gente. Muito, muito, muito obrigada. É uma alegria muito grande, querida. É uma honra estar aqui com você. Estou feliz demais de estar aqui com você. Eu que Bom agradeço. demais. Olha, antes de você começar, eu estou sabendo que tem um curso presencial que você vai apresentar. Então, você vai falar agora e no final, para quem já está por dentro, Ah, sabendo. Me certo. fala que esse curso é essa palestra. Fala um pouquinho dela aí. Então, é uma terapia intensiva, né? Que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Nós temos limitações, bloqueios, temos medos, a gente se sabota o tempo todo. E tudo por conta de situações que a gente viveu no passado e a gente nem tem noção disso. E está prejudicando os relacionamentos, prejudicando o relacionamento com o filho, relacionamento conjugal, prejudicando o trabalho. E a gente fica dando um monte de desculpa para os fracassos, achando que o problema do fracasso está na vida e está exatamente nessas coisas do passado.
Então, o Revendo Caminhos é uma terapia intensiva, 8 horas num dia, né? Porque o presencial tem mais tempo do que o online, né? E esse é bem intenso, mas olha, Cristina, liberta, tira travas do passado, que é um Verdade. negócio assim maravilhoso, surpreendente. Então a Ah, gente vai eu fazer vou me e quem inscrever, hein? quiser, Eu então, quero, eu quero. pois é, tem o link tá lá na bio, tá? No meu Instagram, Elizabeth C. Pimentel, tá lá na bio. É só clicar lá e entrar para poder ver como que entra no grupo, que aí no grupo eu vou explicar direitinho o que que é, mas muitas pessoas se libertaram de bloqueios, de limitações, encontraram um rumo novo na vida e é Sim. maravilhoso, né? Você aproveitar o seu tempo para você desbloquear coisas que estão impedindo você de ser a pessoa que Deus te trouxe no mundo para ser, né? Verdade. Investir na gente é o maior negócio, digamos assim. É a grande sacada. É a gente investir na gente para que a família seja abençoada, o seu ministério, sua vida profissional, tudo gira em torno de quem você é, das suas escolhas, não é Exatamente. verdade? Eu já quero começar fazendo uma pergunta, hein, que eu quero aproveitar cada minuto contigo aqui. É Tá. comum a gente ouvir que não se deve olhar para o passado. Todo mundo já ouviu isso, né? O que você Uhum. pensa sobre isso, Elizabeth? Então, às vezes, Cristina, quando a gente fala do passado, de olhar para o passado, a gente fala daquilo que você falou no início, né? De você ficar preso, amargurado a histórias antigas, ficar só remoendo histórias antigas, ou então aquelas pessoas saudosistas que acham que só o passado que foi bom, que hoje não presta. Então, Uhum. estar preso ao passado é uma coisa. Não olhar para o passado é outra coisa. Você, para se libertar de algo, você tem que olhar para isso. Você, para curar uma doença, você tem que olhar para ela, certo? Você não Entendi. pode esconder essa doença. Então, quando a gente ouve que a gente não deve ficar olhando para o passado, a gente está dizendo que você não deve ficar amarrado ao passado. Entendi. Mas olhar para ele, você precisa, inclusive, para você tirar essas amarras do passado. Às vezes as pessoas falam, elas pegam como uma defesa, não é? Fala daquele versículo bíblico que diz As assim: coisas velhas já as, passaram? as Eis que coisas tudo velhas se já fez novo. passaram, eis que tudo se fez novo. Há um equívoco muito grande na interpretação disso aí, certo? Por quê? Quando se fala as coisas velhas já passaram, significa você agora vai viver baseado por novos valores, novos princípios, você vai caminhar em nova direção, você vai buscar uma nova postura diante da vida. Mas não significa, Cristina, que você mergulhou no batismo e saiu com amnésia, Esqueceu certo? tudo. Esqueceu Eu não tudo. lembro de É mais nada. impossível. Porque imagina se você perde a memória, certo? Você perdeu as lições de vida, você perdeu aquilo que trouxe você até aqui, porque o seu passado ele está vivinho dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer um. E ele é o tesouro que a gente tem, é a nossa história de vida. Sim. Até mesmo aquelas coisas que não foram legais, as Boas, né? experiências que foram ruins, elas, Dolorosas, elas são traumáticas, testemunhos hoje. até Como é que você essas conta um também. testemunho? Uhum. Como é que você conta Verdade. um testemunho? Você fala, eu era e eu sou, certo? Sim, sim, sim. Então, Então, é importante olhar. Não pode você não. morar no passado, mas olhar. Exatamente, exatamente. Se você, Cristina, se você apaga o seu passado, você Uhum. apaga a sua história. Olha, eu uma vez fui pregar numa cidade, eu acho que foi Sorocaba, eu não me lembro bem. Mas eu encontrei um caso que foi a coisa mais surpreendente que eu vi, certo? Uma Uhum. moça que ela perdeu a memória total. Sério, amiga? Ela perdeu total, ela voltou a ser neném. Eu Que isso, nunca gente? eu nunca vi uma história daquela. Ela voltou a Uau. ser neném, ela aprendeu
a engatinhar, ela aprendeu a andar. Os filhos e o marido dela tiveram, ela passou pela Meu infância, passou Deus. pela adolescência. Você já imaginou os Uau. filhos e o marido vendo, né, ali a mãe e a esposa sendo criança, sendo adolescente, passando por tudo isso? Ela teve que aprender tudo de novo. Eles Meu tiveram que Deus. contar para ela a história da vida dela. Ela gravou a história. Eu nunca Aí, tinha ouvido falar nisso, não nem imaginava que isso eu, era possível. nem eu, nunca ouvi falar. Olha, era um negócio tão incrível que quando ela me contava uma coisa, ela contava para mim e falava com o marido dela assim: é isso mesmo que aconteceu, né? Oh, Ela tinha que certificar. Aquilo me deu uma dor, sabe? Aí eu fico pensando como o passado ele é um tesouro para a gente. É só você saber olhar para ele, é entendeu? É verdade. não olhar para ele com amargura, é não olhar para ele com ressentimento, mas você precisa aprender com ele. Porque se você não aprende com o passado, Cristina, você comete os mesmos erros do passado, entendeu? Verdade, Então, verdade. eu, Sofre tudo eu, de novo, né? você Sofre tudo sofre de outra vez. novo, Aham. você faz escolhas erradas de novo, Sim, sim, entendeu? é verdade. Você reage hoje da mesma maneira, contaminado por coisas do passado. Uma vez, eu tive uma paciente que ela chegou com muito ódio do marido, sabe? Uhum, E ela falava muito mal dele. Mas ela não dizia o que ele fazia de errado. uhum, Ela só dizia assim: eu mando ele embora todos os dias e esse traste não vai embora. Aí eu falei assim: mas o que ele faz que te incomoda? Ela: uhum. tudo que ele faz me incomoda. Aí eu falei Olha assim: só. olha, tudo e nada é a mesma coisa, se você não definir, Uhum, né? E ela uhum. não conseguia dizer. Como eu insisti muito, ela ficou com raiva. Aí ela falou assim: ele acorda, ele abre o olho, ele fala, Ele entendeu? respira. Ele respira. Eu tenho raiva que ele está vivo. Tadinho. Exatamente, eu tenho raiva porque ele está vivo. E aí foi que eu entendi que não tinha nada a ver com aquele homem. Aí eu perguntei para ela: fala para mim do seu pai. E aí ela falou assim: eu não falo desse traste. Hum, Porque aí ela contou a história dela, entendeu? A mãe dela sofreu muito com o pai dela e ela sofreu muito também. E ela pedia para a mãe dela largar o pai dela, porque ele era alcoólatra, batia na mãe, batia nela, uhum. deixava a vida deles um inferno. E ela falava: pelo amor de Deus, manda esse homem embora para a gente conseguir viver. E ela dizia: minha mãe era muito fraca. A minha mãe era uma pessoa covarde. A minha mãe, por falta de coragem, deixou a gente viver um inferno. Então, ela tinha revolta, não era só do pai, não. Ela tinha revolta da mãe. E aí, no subconsciente dela, é como se ela dissesse assim: eu não vou ser como a minha mãe, Uhum, certo? E aí, uhum. qualquer coisa, ela tinha que exercitar, mandar aquele homem para fora. Quando ela entendeu que ela estava mandando para fora de casa o pai dela, o Caramba. relacionamento conjugal dela Mudou. mudou da água para o vinho. Tudo que ela queria Entendeu? falar para o pai e não conseguia, ela falava para o esposo. Exatamente. Exatamente. Ela se vingava no esposo, como ela era criança, não podia fazer com o pai, não podia fazer com a Exatamente. mãe, fazia com o esposo. É, é. Exatamente. Aí Uau. você entende que essa história que as pessoas falam assim: larga o passado para trás e olha só para frente. Não dá, não Não dá, dá. entendeu? Olha, eu conheci pessoas, uma vez eu conheci um homem que casou 8 vezes. Não. Meu Ele, Deus. ele casou 8 vezes. E sabe o que, que ele dizia? Que ele, onde que estava a mulher ideal? Que ele não conseguia achar. E aí, eu fui conhecendo assim as Não existe. características dessa mulher.
era a mesma mulher, só tinha CPF diferente. Caramba. E mulher Entendeu? ideal não existe também, né? Ele Mas ele deve ter escolhia, idealizado uma pessoa que não é e ele real. escolhia essas mulheres a partir da experiência que ele tinha vivido com a mãe. Entendeu? Entendi, A entendi. escolha dele era uma escolha contaminada pelo passado. Olha, Cristina, eu tenho tantas histórias que Ai, eu são amo ouvir suas assim. histórias. Eu tenho tantas histórias de pessoas que olharam o passado com esse olhar para entender e mudaram a vida delas. Uma vez, um casal jovem, lindos os dois, eles foram para o meu consultório e a moça falou assim: Olha, Elizabeth, eu vim para certificar que o meu marido vai conversar com você, porque é a última chance que eu dou para ele. Eles se amavam demais, mas ele tinha traído ela muitas vezes. Uhum. Muitas vezes. E ele, depois que ele traía ela, ele ficava muito mal. Ele parecia que ia morrer, ele não podia viver sem ela. Ele amava demais aquela mulher. Mas Uhum. ele não conseguia, ele traía ela. Mas o cara não era um mau caráter, Uhum. entendeu? Ele não era um mau caráter. Eu fui conhecer a história dele, olha que coisa incrível. Esse rapaz, quando era pequeno, a mãe dele se separou do pai, o pai sumiu. A mãe morava lá no interiorzão, no Nordeste, e foi embora, foi procurar a capital para trabalhar. Largou ele com uma avó, mas ele tinha muita paixão pela mãe dele, paixão Uhum. pela mãe. Uhum. Então ele sofreu muito. A mãe dele ia ver todo dezembro, mês de dezembro, ela passava o dezembro todo lá, ela voltava para passar dezembro com ele. Esse menino chorava tanto que ninguém suportava ver ele chorar, aí ele ia para a beira do rio para chorar sozinho. Ah, E aí ele passava contando os minutos, os dias, assim, ansioso para os dias passarem, para chegar dezembro ele ver a mãe dele. Quando a mãe dele chegava, ele ficava desesperado com medo do tempo passar, porque ele sabia que só ia durar um mês. não. Então, esse menino sofreu a vida inteira por causa de um amor de uma mulher. Toda vez que ele se via totalmente envolvido pela mulher dele, pela paixão que ele tinha por ela, um ímpeto vinha na mente dele, ele tinha que trair ela para desviar a atenção dele do amor que ele tinha por ela. Porque na cabeça dele, amar uma mulher é a mesma coisa que atrair dor. Entendi. Entende? Entendi. Depois que ele entendeu o passado dele, aí ele teve um relacionamento conjugal saudável. Saudável. Então, Que história, meu Deus. eu tenho muitas histórias, por isso que eu amo. Eu tenho um livro, né, que é Revendo Caminhos. Por isso que eu defendo que a gente não pode virar as costas para o passado, porque a resposta para o que a gente passa hoje, a resposta está no passado. Você olha para se libertar, não é para ficar amarrada nele. Com Certo? certeza, com certeza. As escolhas que fazemos hoje podem estar sendo influenciadas pelo passado? Então, eu acabei de dar um exemplo que mostra isso. Né? Um Exatamente. Influencia. comportamento, né? Hoje, o que a gente faz hoje, Cristina, se a gente não tem o nosso passado bem resolvido, as escolhas que a gente faz hoje é totalmente influenciada por ele. Porque É a gente não verdade. conhece. É verdade, Beth, que quando a gente rejeita alguma coisa no passado, a tendência que nós temos é de trazê-la para perto da gente? Exatamente. Tipo, eu nunca vou fazer o que a minha mãe fazia comigo. Mamãe gritava, falava, eu nunca vou gritar com meus filhos. Eu nunca vou fazer isso. De vez em quando eu me pego falando alto com Isabela. E eu falei, meu Deus, eu disse que eu nunca ia falar alto com ela, porque eu não gostava quando minha mãe gritava comigo. Mas às vezes eu me vejo repetindo coisas que eu vivi, que eu disse que eu não ia fazer, mas era o padrão que eu aprendi, que eu vivi, e que a gente carrega essa bagagem. Todos nós temos uma história de vida, de como lidar com dinheiro, de como lidar
com as emoções, de como lidar com a higiene pessoal, tudo isso tem uma história que a Tudo gente tem uma leva história. com a gente. Tudo tem uma Então, história. São os modelos, né? Você está vivendo com a sua mãe e inconscientemente, mesmo sem perceber, você está gravando esses modelos, esse modelo. Você está absorvendo esse modelo, né? E mesmo que a aí, gente não gosta, né? Não era para ser assim, né? mesmo que você não goste, você está vivendo, você está vendo, você está ouvindo, você está observando, você está captando aquilo ali sem perceber, entendeu? Então, por exemplo, a gente está falando das escolhas, né? Vamos imaginar uma menina que tenha um pai alcoólatra, por exemplo, né? Uhum, Ou um pai frio, ou um uhum, pai ditador, ou um uhum, pai autoritário demais, ou é a mãe, porque pode ser a mãe também, a figura de mais relevância, aquela figura que sobressai, né? uhum. Então, aquele modelo ali, ele fica, você absorve aquele modelo. Aí quando você cresce, imagina quando você quer comprar um carro, você tem um modelo de um carro na cabeça, e aí quando você passa na rua, parece que todo mundo comprou o carro que você quer, não é? A Que gente você fica começa a ver olhando, toda hora. Aham. mas porque ele está na sua mente. Então, aquele modelo está na sua mente. Então, aquela menina que tinha um pai autoritário, estúpido, grosso, um pai frio, insensível, ela vai conhecer um monte de rapazes. Quando tiver um que tem uma pista, uma característica parecida com o pai dela, vai chamar mais atenção aquele. Entendeu? Aí o que, que acontece? Ela tende a viver a mesma história. Até mesmo, Cristina, quando você fica vigiando, você acabou de falar aí agora, que você fica vigiando para não repetir Eu não o repeti. modelo da sua mãe. Quando você vê, você repete, né? Uhum, uhum. Mas até quando você fica vigiando esse modelo, você pode correr o risco de só ver aquela característica e não ver outra. Eu acompanhei uma mulher que o pai dela, ele não gostava de trabalhar. Então ele era muito malandro. Uhum. Só a mãe que trabalhava. Então a vida deles era um inferno porque a mãe lutava muito, trabalhava muito e ele era muito folgado. Uhum. Então ela botou na cabeça dela o seguinte: não vou casar com um homem folgado. O homem, para eu escolher, ele vai ter que ser trabalhador. Sim. Ela botou isso e ela vigiava isso. Só que isso era uma obsessão tão grande que quando ela conheceu um cara extremamente trabalhador, ela casou com ele sem ter percebido que ele tinha outras características que eram dolorosas e que fez o casamento dela acabar. Entendeu? Então, Entendi. até quando você foca para não repetir a história, você acaba perdendo a visão do todo. Então, o que a gente está dizendo aqui? Verdade. A gente está dizendo aqui que os modelos, né, o Uhum. passado, repete. E a gente, como crente, a gente pega versículos bíblicos, como a gente já falou, e interpreta ele errado. Tem uma Uhum. passagem na Bíblia que eu amo e que eu falo assim, ali Deus começou a terapia. O Conta pra processo de gente. terapia começou ali, né? Foi quando Agar, serva de Sara. Uhum. Conhece essa história, né? Sim, sim. Então, Agar ficou grávida de Abraão porque Sara deu essa ideia. Sim, sim. A Só que própria Agar, Sara. Uhum. isso, a própria Sara deu essa ideia. Só que Agar ficou muito snob. Uhum. E aí Sara mandou ela embora, a primeira Sim. vez. Com Então, Ismael, né? não, antes, a primeira vez, Antes? quando ela estava grávida. Ah, sim, sim. Ela foi uma primeira vez embora. Sim, E aí ela ficou perdida, não sabia para onde ir. Um anjo encontrou com ela. sim. Sabe o que o anjo falou para ela?
Ele disse, H, serva de Sara. Isso significa que ele sabia quem ela era e qual era a história dela. Mas olha o que ele pergunta para ela. Ela estava perdida. Ele podia perguntar assim, onde é que você está indo? Onde é que você pensa que você vai? Você não sabe qual é o seu destino? Ele não mandou ela olhar para frente. Ele falou assim, de onde você vem e para onde você vai? Primeiro, ele mandou ela olhar para trás, sabe por quê? Porque a resposta para ela estar perdida era o comportamento dela no passado. Aí ela teve que retornar. Verdade. Você me entende? Então, Uhum. a Bíblia não fala para você não olhar para trás. Ela fala para você não ficar preso lá atrás. A gente tem que se libertar. Mas é bem doloroso. Tem gente que não aguenta olhar para trás porque tem que olhar para a dor, tem que reviver aquela dor toda, o processo todo, às vezes de abuso, de rejeição, de abandono, não é verdade? De humilhação. É Mas verdade. é necessário enfrentar, não adianta você querer fugir, para que você descubra a Então, cura da sua ferida, né? fugir da dor é uma coisa que é a nossa tendência natural, é fugir da dor. Certo? Só que a dor que a gente vive na infância, a gente guarda a intensidade dela. Como se a gente ainda Só fosse menino, como se a como gente se a ainda gente fosse fosse uma menino, criança. Uhum. como se fosse uma criança. Então, o Revendo Caminhos, ele trabalha isso. Trabalha essa coragem para você olhar para o passado não mais como uma criança, mas como um adulto, para entender qual foi a interpretação que você fez do passado. Porque o problema do passado, Cristina, não é o fato em si, é a interpretação que eu fiz do fato. Uhum. Entendeu? Olha, eu conheci um médico, um excelente médico, mas ele emocionalmente era infantil. Ele não falava com os pais, ele tinha uma distância enorme da mãe, porque ele achava que ele tinha sido rejeitado. Uhum. Mas a verdade é que ele tinha um irmão e esse irmão nasceu com um problema sério de coração que teve que fazer um monte de cirurgias. E ele era médico. E mesmo assim, ele não conseguia lidar com a rejeição do passado. Porque ele interpretou que os pais deixavam ele sozinho, deixavam ele com o tio, deixavam ele com a avó, porque o irmão era mais importante que ele. O sentimento de criança, a interpretação de criança, a gente carrega para a vida toda. A gente constrói um mapa de mundo na infância. Por isso que a Entendeu? infância é tão importante. Por isso que cuidar das crianças é tão importante. Porque cada um de nós, é verdade que todos nós temos uma criança ferida? Todos Todos nós. nós. Todos Todos nós nós. vivemos algum momento que marcou, seja uma coisa mais simples aos olhos de hoje, né? Por que você tem medo de barata? Eu, por exemplo, não tinha medo de barata. Alguém aí tem medo de barata? Porque eu não tinha. Mas um dia, um amigo do meu irmão, eu estava subindo a escada, ele pegou pela antena da barata e jogou nas minhas costas. Ele entrou pela minha roupa. E eu me lembro que eu sacudia, eu gritava. Daquele dia em diante, eu fiquei apavorada. Pânico de barata. Eu sinto até hoje. Aquilo marcou a minha Pois vida. é. Era uma coisa assim, desde o mais simples, são coisas que marcam até hoje. Sim, Agora eu sim. já consigo matar a barata. Pode me dar os parabéns, gente. Porque quando eu vejo ela dentro da minha casa, eu não quero que ela crie dentro de casa. Eu vou lá, eu sou maior do que ela, eu vou pisar nela. Aí eu piso e saio correndo. Mas eu piso. E eu fico muito feliz de ver que eu tenho superado os meus medos. Né? Nós Sim, temos os nossos medos e a gente precisa realmente superar e saber que existe um adulto que pode cuidar da criança. Não é isso? isso. Pegar aquela criança no colo e dizer, olha só, eu vou cuidar de você, você não está sozinha, abandonada nesse quarto escuro.
que a gente não quer Sim. falar, não quer olhar para você. Não é verdade? Realmente é Interessante que isso. você colocou um exemplo muito legal, porque um fato aconteceu muito real. Alguém jogou uma barata, certo? Uhum, Então, uhum, você sabe qual é o medo que você está enfrentando. uhum, Agora, a maioria de nós, Cristina, tem a vida presa. São pessoas que têm bloqueios e limitações, inúmeros bloqueios e limitações, e elas não sabem qual é, elas pensam que elas são a si mesmo, entendeu? Elas pensam que elas são pessoas que, eu não nasci para isso, ou uhum, pessoas que dizem assim, não, meu destino é esse mesmo, uhum, ou eu não tenho sorte, ou Deus uhum. não está comigo. E, na verdade, são bloqueios e limitações por medos que ela não sabe de onde vem. Quando você tem essa visão de que jogaram uma barata em você, o seu medo é por conta disso, você sabe o endereço do seu medo. Mas a maioria das vezes a gente não sabe o endereço. Tem pessoas que durante um processo do Revendo Caminhos ou de terapia, é que ela vai descobrir do que ela está fugindo, porque ela nem sabe do que é. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar. E, às vezes, a gente esquece, porque é um mecanismo de defesa mesmo, Para não sentir a dor. Por para não exemplo, tem sentir a gente que dor. tem medo de escuro. Talvez na infância alguém tenha esquecido ela ou trancado ela no quarto escuro quando ela era Exatamente. pequena e nem lembra que isso aconteceu. Mas uma brincadeira de mau Exatamente. gosto ou uma Exato. humilhação numa escola, um professor que humilhou na frente das pessoas, não é verdade? Sim. Que você é burro, você não consegue aprender. Isso pode criar um bloqueio lá na frente da pessoa ter dificuldade de progredir ou se boicotar. É verdade que a gente mesmo se sabota? Totalmente. Né? Nosso A maior gente, inimigo somos nós. a O maior gente se vilão sou sabe, eu. a gente se sabota, Cristina, o tempo todo. Quantas vezes você tem um projeto bacana, ou você tem uma direção de Deus para fazer alguma coisa, mas tem um impedimento, tem uma trava, tem um medo, um pânico, um desespero de você. Aí você fica fantasiando, né? Que você vai fazer, que um dia vai acontecer, que ou então você coloca desculpa em alguém. Mas A se culpa é do meus filhos fulano. não se meus É. filhos não fossem pequenos, mas se meu marido não fosse desse jeito, mas se eu tivesse dinheiro, você vai construindo uma série de obstáculos para você mesma, Uhum. só para você se convencer de que o seu problema está do lado de fora e não dentro de você. E o problema é o do outro. O outro é o problema, né? Exatamente. É Você está muito mais ótima. fácil. Você É muito mais fácil a gente culpar alguém. é o que a Bíblia fala, né? Que a gente não fala do cisco do olho do outro, mas não vê a trave do nosso olho. É verdade que quando a gente julga ou critica alguém, a gente está criticando a nós mesmos? Tipo Então, assim, é algo que a gente vê alguma coisa que incomoda alguém, porque isso de alguma forma a gente se vê na outra pessoa. É verdade isso? é verdade isso. É lógico que não quer dizer que todas as coisas que você tem indignação têm a ver com isso, certo? Mas muitas coisas que te tira do sério numa outra pessoa é uma projeção sua. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa extremamente tímida e que não se aceita, tá? Porque tem o tímido que sabe que ele é tímido, ele é daquele jeito, ele assume isso e está bem com isso. Fleumático? É o fleumático, o melancólico, não é? Uhum. Então, mas sabe aquela pessoa que ela queria estar no meio, ela queria estar conversando, ela queria estar fazendo alguma coisa, mas tem uma trave dentro dela, uma timidez absurda que bloqueia ela? Uhum. Então, ela não é daquele jeito. Ela simplesmente tem um bloqueio que impede ela de fazer, de ser diferente. Então, Uhum. ela tem tanta raiva dela mesma por ser assim, que quando ela vê uma pessoa muito desinibida,
ela fala assim, nossa, odeio fulano, soberbo, antipático, Quer metido, aparecer. quer aparecer. Exatamente. É Mas é verdade. porque aquela outra pessoa tem algo que ela Que ela queria ter, gostaria de ter mas e não tem. ela se incomoda, né? Então tem muitas coisas que a gente não gosta numa outra pessoa, irrita numa outra pessoa. Olha, é, tem gente que não consegue fazer mudança na própria vida. Não consegue. Você pode colocar para ela, explicar o que está acontecendo de errado. Ela sabe que ela não consegue mudar. Ela sabe que Uhum. ela morre de medo. Ela Uhum. prefere ficar ali encolhidinha, mas ela tem raiva dela não conseguir mudar. Aí o que ela faz? Ela vive dando conselho para os outros. Aí a outra pessoa não muda, ela fica irritada. Mas eu já falei, eu já expliquei, fulano não muda por causa de quê? Mas está tudo tão claro, que incompetência é essa que não consegue mudar? Essa raiva toda é de si mesmo, entendeu? Entendi, Porque é entendi. muito mais fácil a gente É apontar. cômodo. É É muito, cômodo e é fácil a cômodo gente apontar o ficar, erro do outro. porque mudar é, às vezes, doloroso. É você sair da zona de conforto para tentar Sim, algo novo que você não tem garantia que vai dar certo. Mas a vida é assim. A vida é correr riscos. Não existe garantia de nada nessa vida. Que vai dar certo, que eu vou conseguir passar no vestibular, ou no caso, no Enem, que eu vou conseguir isso, aquilo. Mas a gente tem que tentar. sim. E essa é a graça da vida. É você se arriscar. E se arriscar, às vezes, tem que se expor. Não é ao sucesso ou ao fracasso. E esse lance de se expor às críticas, ser sujeito, é meio perigoso também, né? A pessoa, não, é melhor eu ficar onde eu tô, que aqui todo mundo já me aceita, eu tô no meu quadrado, não é verdade? É bem. Você falou a palavra-chave, aceitação, As pessoas né? buscam isso, né? Buscam. O tempo todo a gente busca aceitação. Agora, se você for emocionalmente infantilizado, O que é uma você. pessoa infantilizada emocionalmente, Beth? Como você descreveria ela? Vamos pegar esse exemplo da crítica, por exemplo, Uhum. tá? Vamos pegar esse exemplo da crítica. Vamos supor uma criança que tenha sido muito ferida pelos pais. Ela foi Uhum. criticada o tempo todo, tudo que ela fazia, os pais diziam que estava errado. Então, Uhum. ela tem uma criança ferida dentro dela, Uhum. e essa criança ferida, ela não suporta a crítica, porque ela foi criticada demais. Exigiram demais Então, dela. exatamente. Então, essa pessoa cresce, mas ela fica tentando fazer tudo perfeito, tudo certo, para que ninguém possa criticar ela. Então, às vezes, ela é competente no trabalho, ela é inteligente, ela é Uhum. madura profissionalmente, mas lá Uhum. ela faz um esforço muito grande para que ninguém chame a atenção dela. Então, tem uma criança medrosa dentro dela, com medo de ser chamada a atenção. O chefe já passa a ser como o pai dela que criticava, ou a mãe que criticava. Isso Uhum. é essa criança, é o que a gente está falando de infantilidade emocional. É a Uhum. criança que não amadureceu, certo? Não enfrenta a crítica de uma forma Exatamente. construtiva, Porque não você é? imagina que a crítica é porque quando era criança, aquela pessoa que foi criticada, ela entendeu que ela não tinha valor, Hum, certo? Aí entendi. ela cresce, quando ela Querendo ouve uma. provar que ela tem valor. Então, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter carrão, ela tem, né? A provar para todo mundo que ela é a pessoa, o cara, ele. Isso, Mas a que exatamente. preço, Exato. né, Beth, às vezes? Então, isso é a imaturidade, entendeu? É a criança que não cresceu. Ela cresceu profissionalmente, mas ela não cresceu emocionalmente, porque ela tem que ficar o tempo todo
fazendo tudo para que ninguém perceba algo que, no fundo, ela percebe. Ela se sente inferior, ela se sente menos, ela se sente, mas ela precisa esconder para que ninguém veja isso. Aí ela tem que botar essa capa toda, ela tem, entendeu? Então, essa pessoa não suporta a crítica porque para ela a crítica é comprovação da incompetência dela. É como E, se comprovasse, dissesse que ela é fracassada, que ela não consegue. exatamente, Como alguém um dia disse isso lá atrás. Então, exatamente, e é um fardo exatamente, muito pesado, você ser o super-homem o tempo todo, né? Você com ser a Mulher certeza. Maravilha, você estar certo o tempo todo e não admitir a sua humanidade, Exatamente, a forma linda de ser imperfeito, de se exatamente. aceitar com as suas limitações, porque todo mundo tem. Até o super-homem tinha kriptonita, né? É verdade. Então, como é que a gente não tem, não se dá o direito de aceitar, né, as nossas inseguranças, as nossas imperfeições? É isso que nos torna diferente, né? É muito cansativo você ser uma pessoa perfeita e tentar se amoldar ao critério de beleza que o mundo dá, ao critério de sucesso que o mundo traz, né? Então a pessoa tem que estar sempre por cima, trocar de carro o ano todo ano tem um carro novo, e agora tem que viajar de novo, porque ano passado você foi, o teu vizinho foi, e você tem que ir também. É muito pesado você ter É. que provar ao outro que você é alguma coisa, né? Quando você Uma não vez, tem, quando você tem a sua identidade, você não precisa provar nada a ninguém, né? exatamente. Quando você está seguro de si, né? Quando você está bem com você. E olha, isso atrapalha muito os relacionamentos. Porque as pessoas querem. A pessoa que tem essa infantilidade, a pessoa que não aceita que ela é imperfeita, e que ela não aceita que os erros não significam que elas não valem, mas todo mundo Uhum, erra. Quando ela não uhum, aceita isso, num relacionamento, o que ela tende a passar? Ela tende a passar uma imagem de perfeição para outra pessoa. Aí aquela outra pessoa recebe essa mensagem uhum. de que o outro parece perfeito. Aí o que acontece com essa segunda pessoa? Ela morre de medo de mostrar as falhas dela. Aí ela também vai armar toda para mostrar só o lado bom dela. E aí ficam duas pessoas artificiais Uhum, tentando se relacionar e o relacionamento nunca é envolvente. uhum. Porque não tem duas pessoas de verdade, tem duas máscaras. Exatamente. E uma hora a máscara cai, né? Uma Ninguém hora sustenta. você vai ver, vai explodir. Uma hora você não vai concordar, uma hora você vai se estressar. Você não vai estar sempre com esse sorrisinho. Tá bom, meu amor, tudo bem. Uma hora, e aí, às vezes, pode ser tarde demais. A gente cria uma Exatamente. expectativa, uma fantasia de que o outro é aquilo que a gente pensa que ele é. Não é, Beth? A Uhum. gente às vezes imagina que ele é o príncipe encantado, que ela é a sua princesinha. E aí, quando se descobre que ele ronca, né? Ou que tem chulé, ou que o outro, não é verdade? Que o outro é agitado demais, não cozinha tão bem. Quando você vê a realidade do dia a Sim, dia, aí você fica decepcionado. Aí sim. corre o risco de perder a graça, não É. é? E tudo isso aí que a gente está falando tem tudo a ver com o passado. Porque você Exatamente. traz do passado as suas carências, Sim. entendeu? Você traz do passado suas frustrações. E aí você quer que alguém que você conhece Seja aquela venha, mulher ideal, aquele homem aquela ideal. pessoa que veio ocupar aquele vazio que às vezes o seu pai deixou, o vazio que a sua mãe deixou. Você quer que alguém supra essa carência e essa outra pessoa é alguém que tem uma história também. Alguém que tem as próprias carências também, certo? É verdade que a Então, pessoa, quando se une a outra, ela procura no outro aquilo que ela não tem, algo que possa completá-la? algo que possa completar, e tem muito
muito a ver com esse completar, tem muito a ver com essas carências. Olha, uma vez eu tratei de um casal, primeiro a moça foi no consultório e ela pediu a minha ajuda para se separar do marido, porque ela amava ele muito e ela ia sofrer demais se ela largasse ele, mas ela queria largar dele. E eu falei com ela, olha, ninguém quer se separar de alguém que ama, mas tudo bem, eu posso te ajudar se eu conhecer o seu marido. Sem conhecê-lo, eu não vou te ajudar, não. Aí ele foi na semana seguinte. Perguntei para ele o que ele achava daquilo. Ele falou assim, olha, ela é a mulher da minha vida, mas eu também não quero viver com ela, não. Porque ela me deixa muito infeliz. Ele também não queria? Ele também não queria e ele amava ela, certo? Mas olha só que interessante. Ela reclamava dele porque ele chegava em casa tarde da noite, de tanto trabalhar, que ele só via trabalho na frente dele, e ela queria conversar, ela queria um homem que se preocupasse com o dia dela, um homem que perguntasse como é que foi o dia, como é que ela está se sentindo, o que está acontecendo com ela, e ele estava o tempo todo cansado. E eu perguntei, quando eu encontrei com os dois juntos, eu fui e perguntei para ele qual era a frustração dele. Aí ele falou assim, eu trabalho igual um maluco, para se a minha mulher sonhar com uma coisa, eu quero dar para ela de presente. Então, eu quero dar para ela tudo que ela deseja. E eu trabalho para isso, para ela e para minha filha. E ela me faz eu me sentir a pior pessoa do mundo todos os dias, porque ela reclama de mim o tempo todo. Eu me sinto um fracassado. Mas sabe qual é a moral da história? A resposta estava no passado de cada um. Eu perguntei para ela como é que tinha sido a história de vida dela. Ela tinha um pai alcoólatra, teve um pai alcoólatra que nunca pediu o boletim da escola, nunca perguntou quem era o namorado, nunca perguntou que horas que ela saía, que horas que ela chegava, quem eram os amigos dela. O sonho da vida dela é que um dia o pai dela abrisse a porta sóbrio e falasse assim, senta aqui comigo, me fala quais são suas notas. O que você quer ser quando crescer? Quem são seus amigos? Ela sonhava com um pai que fizesse isso. O pai nunca fez. Ela levou esse vazio para o marido. Ela queria que ele preenchesse isso. Acontece que a história dele era muito diferente da dela. A história dele é que a família dele era muito pobre, o pai largou a mãe com 5 filhos. Uau. E ele, com 8 anos de idade, ele foi... a mãe pediu para ele levar uma notinha, né, de compra para o armazém que ficava no final da rua, cidade do interior, porque ela não tinha mais dinheiro e as crianças estavam passando fome. Ele levou e foi humilhado dentro do armazém. E aí o dono do armazém falou assim, fala para sua mãe para ela mandar notinha o dia que ela tiver dinheiro para comprar, porque isso aqui não é distribuição de alimentos, não. Ele foi para casa acabado. E ele foi falando para ele mesmo, um dia eu vou ter a minha família e eu vou trabalhar muito, mas ninguém vai humilhar a minha família. Então, ele começou a trabalhar com 8 anos de idade, ele não teve infância. Então, ele trabalhava para que a mulher tivesse a melhor casa possível, a filha a melhor escola, as melhores roupas, porque na cabeça dele, se ele deixasse as pessoas, a família passar dificuldade, eles seriam humilhados. Entendi. Entendeu? Então, um não estava entendendo que o outro, o que o outro queria. Eu sei que depois eles nunca mais voltaram no consultório, aquele foi a última vez. 3 anos depois eu encontrei com ela, eu fui fazer um treinamento, eu fui fazer o Revendo Caminhos numa empresa. E aí eu cheguei, ela trabalhava nessa empresa. E eu falei assim, gente, você aqui? Aí eu falei assim, você não voltou nunca mais? Aí ela falou assim, olha, nunca mais na minha casa se falou em separação. Ah, que lindo. Entendeu? Porque um conheceu o passado do outro. Você pode viver 30 anos com uma pessoa. Se você não conhece o passado dela, você não conhece essa pessoa. Entendeu? Verdade. Porque as respostas do comportamento delas estão todas lá. Por isso que é importante a gente olhar para trás, por isso é importante a gente olhar para a história da gente, não é para sofrer de novo, é para parar de sofrer.
Não é para ficar vivendo de amargura, é para parar de viver de amargura. Não é para você recontar a mesma história. A história, ela aconteceu, mas é para você interpretar a história diferente. É isso que a gente faz no Revendo Caminhos. Para quem está agora aqui e não Entendi. pegou o início, quando eu falei, Vamos o falar Revendo sobre Caminhos, isso. o Revendo Caminhos é um treinamento emocional que é feito durante um dia, de 8 horas da manhã até 5:30 da tarde. E o objetivo é um mergulho profundo para você conseguir parar de procrastinar, para você conseguir liberar essas travas, esses medos, entender como as suas escolhas de hoje estão sendo influenciadas pelo passado, para que você possa fazer novas escolhas, escolhas saudáveis, para que você possa dar um significado diferente para o seu passado e mudar a direção em relação ao futuro. Cristina, quando a gente entende isso, a gente muda completamente. E aí, uma mudança que você faça, você já altera o final da linha, É verdade. entendeu? Verdade. Uma Muda o final escolha da história, diferente né? muda Quem o final disse da que é o história. fim? Não é? Quem disse que acabou? Não, você não pode desistir de você. O seu Exatamente. passado pode ter sido difícil, pode ter sido pior, você pode ter passado o que passou. Uma história dramática de abuso, de solidão, de rejeição, mas não quer dizer que a sua vida tem que ser assim. Você E essa pode fazer história aí, diferente. e Você essa pode história ter um aí, final feliz. essa história de dor aí, ela tem muitas lições. Essa história de dor, ela pode ser matéria-prima para o seu ministério, certo? Ela pode ser o esteio de algo que você pode construir em cima disso aí, entendeu? Você pode compartilhar e viver, contar para alguém que possa estar passando por aquilo que você já viveu, como você superou e como é Uhum, possível olhar para frente, apesar de tudo. exatamente. Como é possível se levantar do chão, não é? Com um Deus que ama e se amando também, porque se você não se ama, quem vai amar você? Se você não se Exatamente. perdoa, não é verdade? A gente às vezes carrega um peso do passado, de uma situação que viveu, às vezes de um aborto que fez, ou de uma escolha errada que fez, ou de um abandono, alguma coisa que você fez no passado, que você não se perdoa e muitas vezes você carrega esse desespero, esse rancor, essa raiva de si mesmo guardada aqui dentro, que envenena o seu presente, o seu futuro, quando você pode, de repente, superar esse luto, né, de algo que acabou, passou, para você poder viver, renascer para um novo tempo e um novo momento da sua vida. É possível. É possível aprender com o passado. Você não pode viver no passado, sentado na cadeira de vítima, que todo mundo te odeia, que você foi a única que sofreu uma perda na vida. Essa não é a realidade. A vida, a gente às vezes acha que a vida é um mar de rosas, né? Mas a vida é difícil e todos nós temos as nossas dores. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado, né? E o importante é a gente não desistir de viver. O importante é a gente, às vezes, perdoar a nós mesmos e perdoar aqueles que nos ofenderam e magoaram também, para que a vida seja mais leve, para que você Verdade. possa caminhar daqui para frente. Eu não sou psicóloga, não, mas eu já vivi e já fiz o curso com você e vou fazer de novo. Que Porque bom. eu aprendi muito. Você é uma bênção na minha vida, na vida de tantas pessoas. E eu estou amando esse tema. Vocês aí, tem alguma pergunta, gente? Vocês estão se identificando com algum dos casos que a doutora Elizabeth Pimentel contou? Será que alguma coisa deu um estalo na sua cabeça? Caramba, é por isso, né? É por isso que eu decidi fazer isso, porque a minha mãe fez e eu vou fazer também. É como se houvesse uma maldição hereditária, em que a bisavó se separou, a avó também separou, a mãe separou também. Então você tem que separar por fidelidade, chama de fidelidade parental, é isso? Uhum. Inconsciente.
Como é que eu vou ser Sim. feliz se minha mãe não foi feliz? Não é isso, doutor? Exatamente. É uma culpa, né? Como se você tivesse que pagar um preço pela infelicidade de outras pessoas, né? Tudo isso a gente pode se libertar. A questão, Cristina, é que é isso. Às vezes a pessoa tem medo de olhar para trás, mas está carregando como se tivesse uma bola de prisioneiro nos pés, entendeu? Não se liberta para a vida. A gente não vai ter todo o tempo do mundo, não. A vida está acontecendo agora. Então a gente não pode ficar carregando esses traumas, carregando essas limitações, mas as pessoas não sabem como fazer isso. Por isso precisa de ajuda, precisa de socorro, né? Por isso a gente precisa buscar essas saídas, essas soluções. Então, as pessoas que quiserem participar, como lidar com mães narcisistas, Márcia, entra lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Elizabeth Pimentel, que tem lives lá sobre mãe narcisista, que ajudou muita gente, viu? Muita gente. Minha mãe era Olha, narcisista. Mamãe ó, era. uma Ó, hora a gente pode não, falar sobre isso aqui, viu, vamos Cristina? falar sobre isso. Olha, Elizabeth, deixa eu te contar. Eu assisto as suas lives direto aqui em casa. Olha, eu fico olhando. Não, hoje o tema vai ser esse. E eu fico aprendendo, porque eu sei que quando eu aprendo com você, eu tenho mais a oferecer. Eu posso ajudar outras pessoas. Então, é maravilhoso. Gente, vai no canal do YouTube, Elizabeth Pimentel. Você vai aprender muito com essa mulher incrível. E as pessoas que têm esse tal de preconceito, que acham que é Deus que tem que resolver tudo, que não vai procurar terapeuta, nem psicólogo, nem nada, que é Isso é uma pecado. forma de se sabotar, né? Isso é uma forma de se sabotar, uma forma de você não quer o processo da cura, você não quer passar pelo processo, que não quer assumir a responsabilidade, e você joga tudo para Deus, né? Mas Deus não faz aquilo que a gente pode fazer, né? É E você para que as tem que pessoas, remover a pedra. você, E o né? milagre ele Aquela que a faz. gente não dá Uhum. conta, Deus resolve, né? É E eu quero verdade. convidar as pessoas aí para se inscrever, seguirem lá o Instagram, Elizabeth C. C. Pimentel. Pimentel. Elizabeth Elizabeth C. C. Pimentel. E Pimentel. eu quero. Esse Gostou Instagram dessa estava live? hackeado, eu consegui ele de volta. Pois é. Você conseguiu? Consegui de Conseguiu ele de volta. volta? Consegui. Que Glória a ótima Deus. notícia! Que maravilha! E você que Maravilha. está curtindo essa live, está vendo esse aviãozinho aí? Você vai compartilhar com mais pessoas que você entende que estão ainda presas ao passado, para que elas possam buscar ajuda ou entenderem a sua história, se amarem, se perdoarem e prosseguirem. Não é? É muito difícil, é muito. Então, como mudar o que não pode ser mudado? Como é que a gente pode fazer? Eu estava pensando nessa última pergunta aqui. Tem coisas que Então, não podem ser mudadas. você Que não pode mudar a história. Você não pode. O Revendo Caminhos é isso. Você não muda a história, mas você muda o significado que você dá para a história. Quando você muda o significado, pronto, você mudou a visão de mundo. A visão de você, a visão da vida, a visão das pessoas, a visão da realidade. Você muda a sua visão, não muda o Uhum, fato. Mas é isso que uhum. muda tudo, É verdade. Com né? certeza. Olha, Olha, eu tô preocupada da live, se der quanto uma hora, tempo ela já vai tem desligar. aqui? Ai, tá quase acabando, meu Deus. A gente vai Beth, perder a live se você não, não não pode, eu salvar vou ter que agora. salvar. Então, olha, eu quero alguma pergunta, sabe? Você viu alguma coisa aí? Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão com a gente nessa live, mais uma vez, querida Ah, Elizabeth Pimentel. Doutora Elizabeth, muita gente que te ama está aqui e muita gente vai ser alcançada. Muito obrigada, tem um porque povo aqui você. lá do Ceará. Ó, eu fiz uma oficina de casamento no Ceará. O pessoal está É. aqui. Que Ai, que legal, bacana. legal! Que legal, que legal. Olha, eu acho que a gente tem que fazer outras lives, hein? E Temos você tem sim. uma live toda semana no seu canal do Instagram, Olha, não você tem? falou de perdão. Eu estou fazendo Uhum. uma série sobre perdão toda terça às 20 horas. Olha Amanhã. isso, já amanhã, pronto, amanhã você já entra no canal. Tratamento aí para você. Perdão, como é importante. Beth, um beijo. E ó, Beijo para todo mundo. clica lá para você participar do Revendo Caminhos, tá? Clica no link da Vai. bio. Elizabeth C. Eu Pimentel. já vou me inscrever hoje mesmo. Faça você também, tá bom? Beth, um beijo. Obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, Prazerão estar tchau. com você aqui, minha linda. Te amo, amiga. Obrigada. Um Também te beijo. amo. Tchau, querido.
Já te faz o print. Ah, é, meu Deus. Ih, será que eu consigo voltar? Peraí, deixa eu ver. Vamos fazer um print. Tira os comentários para fazer Tira os o comentários print. aqui, sabe? Me ajuda aqui. Me ajuda. Ô, minha secretária abençoada. Dá um oi pro pessoal aqui. Vem cá, Sabre Mel. Olha quem tá nos bastidores aqui, ó. Oh, meu amor! Tira os comentários e dá um Vamos tirar print pra e gente me tirar um manda. print. Pede o Faz pessoal para favor. tirar print aí e É, colocar gente, no vai tirando Instagram. print. Coloca Coloca lá no ativar. Stories e marca você, me marca e a gente vai compartilhando de novo. Olha, agora sim. Vou até tirar o Aí, óculos para ficar bonita, mais bonita nessa. Meu Deus, vamos dar isso. um sorriso. Deixa eu ver se eu consigo aproximar Você mais aqui. sumiu. Isso. Ai, meu Deus. Tá vendo aí? Tira você e me manda. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se é isso. Peraí. Cara, eu sem óculos sou uma benção. Tirei, Beth. Manda para mim. Beijo, pessoal. Mando sim. Obrigada a todos, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, Tá. tchau.